Ok, vamos à aula hoje sobre dilatação volumétrica, dilatação dos sólidos, né? Nós vimos dilatação dos sólidos, nós vimos a linear, quando eu tinha só um comprimento, tá certo? Eu aquecia como os trilhos de um trem, que o comprimento é bem maior, então ele se dilata, por isso que tinha que haver um espaço entre um trilho e outro, entre uma cerâmica e outra, porque ela se dilata com aquecimento. Se for um dia frio, vai se contrair, tá certo? Então, é a dilatação linear. Nós vimos numa chapa de ferro, eu tenho duas dimensões, então é uma área, tá? Metro quadrado, né, no sistema internacional, largura e comprimento. Então, numa chapa, quando eu aqueço, é a dilatação superficial de área, de superfície. E nós temos, por exemplo, a dilatação volumétrica. Olha nosso livrinho aqui, professor Luiz Carlos Noronha. Depois eu vou passar aí para vocês. E nós temos a dilatação volumétrica quando a gente aquece e dilata o comprimento, a largura e a altura, né? Então, pegar um livro maior aqui, você vai ter, se eu aquecer um aquário, esse aqui, eu vou ter o comprimento, a largura e a altura, 3 dimensões. Então, nós vamos estudar isso hoje, a dilatação volumétrica. Quando eu aqueço um sólido volumétrico, tá certo? Metro cúbico, metro elevado à terceira, né? A largura, a altura e o comprimento, tá certo? Então eu tenho metro elevado à terceira. Quando eu aqueço, devido à temperatura, ele vai aumentar, ok? Então, turma, nós vamos falar exatamente sobre isso. Eu vou ficar pequenininho aí agora na câmera, tá certo? E vou entrar junto com o slide aí da aula. Tá aqui um ponteiro, uma canetinha, pronto. Ó, a dilatação volumétrica, tá certo? O que é que acontece? Eu tenho aqui um sólido, ó, com 3 dimensões, comprimento, largura e altura, né? A espessura. Então, eu tenho aqui os 3 comprimentos, as 3 dimensões, tá? A largura, o comprimento e a altura. Se eu aqueço aqui, ele vai aumentar, as 3 dimensões vão aumentar. Então, vai ter um ΔV. Então, Δθ ou ΔT é a variação de temperatura. Na hora que eu aqueço, ele se dilata. Se eu esfriar, diminuir a temperatura, vai haver uma contração, ok? Então, pessoal, nós estamos estudando dilatação volumétrica, o aquário. A próxima aula a gente vai estudar a dilatação no líquido, colocando a água dentro, como é que o líquido também se dilata. Nós vamos ver que o líquido se dilata bem mais do que o aquário, tanto que ele cai fora, ok? Mas isso é a dilatação do líquido, é a próxima aula. O que nós estamos estudando hoje é a dilatação do sólido numa chapa, tá certo? Um comprimento ou numa superfície, as 3 dimensões. Na volumétrica nas 3 dimensões. Superfície é quando é a área, 2 dimensões. Então, eu tenho a linear, a chapa e tenho o sólido, cabe até um líquido dentro, então eu tenho uma volumétrica, né? 1 metro cúbico, uma caixa de 1 metro cúbico, eu tenho 1 metro e 1 metro de altura, uma caixa d'água de 1 metro cúbico, um aquário de 1 metro cúbico, cabe 1000 litros d'água, né? Então, quando eu tenho 1 metro cúbico, eu tenho volumétrica, um recipiente com 3 dimensões, ok? Então, continuando aí, ó, nós vamos ver que essa parte aí do sólido, só voltar aqui, essa parte aí do sólido, quando eu aquecer, ele vai aumentar as 3 dimensões. Então, tem um comprimento inicial, xi, yi, zi, né? Quando eu aquecer, eu vou ter um comprimento x final, um y final e um z final. Todos aumentam. Lembra que eu até disse, se esse sólido da aula passada, essa área tiver um furo, o furo também aumenta, né? Nós até falamos que em máquinas pesadas, essas máquinas, por exemplo, de Petrobras, que pega muito, aquelas são construídas, né? Aquelas estações lá da Petrobras, plataforma lá no fundo do mar, grande, área grande. Então ali eles usam sempre o parafuso e a rosca de materiais diferentes. Por quê? E em algumas máquinas aqui também sempre usam isso, porque se enferrujar, você aquece, quando você aquece, por ser materiais diferentes, a porca dilata mais que o parafuso e aí aparece uma folga e você consegue extrair o parafuso, tirar o parafuso. Então, em máquinas pesadas, aqui mesmo nos locais aqui onde vai ficar muito tempo, que vai
pode colocar a ferrugem ali no parafuso e às vezes precisa retirar. Então o material do parafuso é diferente da porca, né? E a porca se dilata muito mais o material, exatamente porque no caso desse de ficar colado, você aquece e você consegue extrair através do aumento da temperatura, beleza? Bom, nós vimos desde as aulas anteriores que a dilatação a gente chama ΔV, ok? E a dilatação volumétrica, o que aumentou vai ser o volume inicial vezes o gama vezes o ΔT de temperatura. Quanto maior o aquário, quando eu aquecer, mais ele se dilata. Dependendo da natureza do aquário, se é de vidro, se é de metal, qual metal, se é de alumínio, se é de ferro. Quando eu aqueço, ele aumenta diferente dependendo da natureza do material. Isso é o coeficiente de dilatação volumétrico que é dado. Eu até disse a vocês que às vezes vem o linear, né? Ele dá o coeficiente linear do vidro que forma o aquário. Aí você tem que multiplicar por 3 se for o volume, porque a volumétrica são 3 dimensões. Então esse gama nós vamos já ver que vale 3 vezes alfa. Do jeito que na aula passada a gente viu na superfície, que é uma chapa, comprimento e largura, o coeficiente era 2 vezes alfa, né? No volumétrico são 3 dimensões, 3 vezes alfa, tá? É diretamente proporcional. Olha aí, coeficiente de dilatação volumétrica é 3 alfa, tá? 3 vezes o alfa, aquele linear. Beleza? Se o volume final, a gente já viu, é só somar. Qual vai ser o comprimento final da barra? Era o inicial mais o que aumentou. Qual vai ser o comprimento final aqui da barra? Vai ser o inicial mais o que aumentou. Então, a mesma fórmula da linear e da superficial. O volume final vai ser o inicial mais o que dilatou. Mas quem é o que dilatou? A gente acabou de ver e viu na aula passada. É VO, gama, delta, teta ou delta T de temperatura, né? Delta, teta aí representa a variação de temperatura. Estava 20 graus, foi para 50 graus. Então, de 20 para 50, variou 30, né? 50 menos 20, 30. E se você tirar o VO aqui desse lado e desse lado, né? E botar em evidência, nós já vimos isso, chega a essa equação também, que eu disse que é sempre bom vocês memorizarem essas equações. Até porque para concurso, para vestibular, faz parte do processo você já ter ela memorizada. E a gente vai resolvendo um exercício ou outro, termina ficando uma coisa mais rotineira do dia a dia. Ok? Olha só, uma coisa interessante aqui, ó. Eu peguei essa esfera aqui, só um exemplozinho. Essa esfera ela tem as 3 dimensões, tem um volume, né? O volume da esfera que a gente aprende em matemática, não é isso? A área, o círculo, se você faz uma cerca circular e coloca cavalo dentro de um terreno, o círculo, tá certo? É metro quadrado, tá? É a área do círculo. O círculo é aquela área que ficou dentro. Quanto maior for essa cerca, maior for o comprimento lá da cerca que for fazendo, maior vai ficar a área. Então o círculo é a área, é toda aquela área. A circunferência é exatamente a cerca, ok? É o comprimento da cerca que eu posso esticar. Mas quando eu coloco uma cerca circular, eu vou fechar ela num certo terreno. Então eu vou calcular a área do terreno, a área do círculo, ok? Já uma esfera, ela tem as 3 dimensões. Se eu fizer um furo, ela for oca, dá para eu encher ela com água. Então a esfera já é volumétrica. Olha o que foi que eu fiz aqui, ó, no desenho. Eu tinha uma esfera fria que passava fácil por essa argola aqui, ó, e eu peguei e aqueci só a esfera. Quando eu aqueci só a esfera, que eu fui passar, ó, a esfera aumenta de tamanho, porque ela se dilata com o aquecimento e não passa mais, tá certo? Então aí foi só para lembrar que você pegando essa esfera aí e aquecendo essa bola, essa esfera, e aquecendo, ela aumenta de tamanho e ela não passa mais na argola. Antes ela passava. No primeiro caso aqui, ó, ela passava. Quando eu aqueci ela aumentou de tamanho e não passa mais. Então isso é uma prova de que realmente, quando eu aqueço uma esfera, uma bola, ela aumenta de tamanho, tá certo? Um sólido volumétrico, beleza? Como a gente viu na cerâmica, porque o hospedeiro quando faz, deixa um espaço entre uma cerâmica e outra, no piso.
Porque senão, se aquela área pegar sol ou aquecer muito, eles vão dilatar, não tem para onde ir, a cerâmica sobe, termina quebrando, ok? Então, tem que deixar um espaço em função dessa dilatação, beleza? Vamos para frente aí, ver mais alguma coisa aí que nós temos. Sim, aqui é só para lembrar que o sólido se dilata, né? Aqueles em que a dilatação ocorre de maneira diferente em cada direção, tá certo? O que a gente chama anisotropos, tá certo? Só um conselho do dia a dia, mas isso aqui não é muito cobrado, é mais para a gente dizer que deu, como se fala, mas essa coisa aqui é muito importante, ó, lâminas bimetálicas, tá? Lâminas bimetálicas. Pessoal, às vezes a gente tá à noite em casa e vê a geladeira ligando e desligando sozinha, né? A geladeira ela não fica 24 horas na tomada. Nós vamos ver isso em eletricidade no próximo ano aí, a turma aí do terceiro ano, que a eletricidade, a geladeira ela fica na tomada, mas ela não é ligada direto, o ar-condicionado não é ligado direto. Então a geladeira tem lá duas lâminas bimetálicas que quando elas aquecem, elas se dilatam, tá? Então nós vamos já ver a figura, aí ela aumenta o tamanho, ela curva, aí desliga, como se fosse um interruptor desligando sozinho, tá? Então vamos ver isso. Lâminas bimetálicas, vou ler e depois vou botar um desenho para vocês entenderem melhor. São dispositivos formados por dois metais de diferente coeficiente de dilatação, ou seja, dois metais diferentes, ferro e cobre, por exemplo, ok? Ferro e alumínio, colados fortemente. Então ele pega um pedaço de ferro, um pedaço de alumínio e cola, tá? Então isso é uma lâmina bimetálica com dois metais. A lâmina só se mantém retilínea na temperatura em que foi feita a cola. Se a temperatura aumentar, a lâmina vai encurvar, pois os dois metais sofrem dilatações diferentes, tá? Beleza? Então, eles vão ser anisotropos? Não. Por quê? Porque aqueles em que a dilatação ocorre de maneira diferente em cada direção. Aqui, eles não vão ser porque ele é uma combinação, são dois materiais diferentes, tá certo? E lógico que vão ter dilatação diferentes, por quê? Porque são materiais diferentes, beleza? Mas ele não a gente quando considera a dilatação de sólido ani, é aqueles que a dilatação ocorre de maneira diferente em cada direção, ok? E nós vamos ter aí dimensões diferentes para cada uma. E se você considerar eles como sendo um sólido assim, você vai lembrar que eles vão ter diferentes também por ter materiais diferentes. Pronto, ó. Eu coloquei aqui, ó, latão e infra, tá? Liga de cobre e zinco, né, o latão, tá certo? Então botei aqui esses dois materiais e vou aquecer. Na hora que eu colei aqui, quando eu aqueço, tá? O que é que vai acontecer? Devido ao calor, por eles serem materiais diferentes, eles vão aquecer, tá? E vão dilatar diferente. Acontece o quê? Que se o latão aí pela figura ele se dilata mais, mas ele está colado ao outro, então ele não tem como sair, né? Ele não tem como aumentar a sua polarização. Então a única coisa que compensa para ele ficar maior é ele encurvar. Então ele encurva e no caso aí se ele tivesse aqui, ó, nesse ponto X, ligado a um circuito elétrico, nesse ponto X, ó, ligado a um circuito elétrico, ó, o que é que acontece? Ele iria desligar, porque ele ia ficar distante do circuito elétrico de X, ó, ele baixou, tá certo? Então, dilatação na fase de fora é maior. Observe que o vermelho dilatou mais que o amarelo. Antes ele era do mesmo tamanho. Quando foi aquecido, o vermelho dilatou mais que o amarelo. Como ele não tinha para onde ir, que eles estão colados, então ele só cabe a ele aumentar ficando encurvando, tá certo? Formando essa curva, por isso que desliga lá a geladeira, ok? Então são lâminas bimetálicas. O que se dilata mais, dilata, como ele não consegue fugir sozinho para dilatar mais para lá, então a única forma dele fazer isso é ele encurvando, porque ele encurvando, ele ficando na parte de fora, ele vai ficar maior, então ele se dilatou mais, ok? Então é muito importante essa parte aí da dilatação, vocês terem isso em mente aí, ok? Beleza? Então nós vamos
continuar aqui e vamos... Sim, aqui eu só esqueci de dizer. Pessoal, o que danado é latão? Nós não encontramos na natureza o latão, tá? O que nós encontramos é o cobre e o zinco. Então é uma liga metálica, junta o cobre e o zinco, tá certo? E forma uma nova substância. É como o aço. O aço eu não encontro na natureza, eu encontro na natureza o ferro e o carbono. Então eu formo uma liga dos dois, tá? Eu chamo isso de aço, misturo os dois em processos industriais, em processos químicos. A mesma coisa aqui, ó, o metal ínfar, que muita gente que é ligado aí a essa parte mais de indústria conhece bem, é uma liga de níquel e ferro, ok? Então essas ligas dão uma outra textura ao material e são utilizadas muito no dia a dia. Então a liga metálica, como elas são de materiais compostos por materiais diferentes, elas se dilatam diferente. Mas se eu tivesse também uma chapa de zinco e outra de ferro, também ia ocorrer isso, porque são metais diferentes, ok? Observe que eu só botei aqui, ó, que o latão é maior do que a liga de níquel e ferro. Por que é maior? Porque dilatou mais, ó, tá certo? Então, se ele dilatou, ele aumentou mais, então o que curva para dentro fica menor, aumenta menos. O que curva para fora aumenta mais. Lembre-se disso aí. O ferro elétrico usa muito isso aí, né? Você está lá engomando e o ferro lá sozinho desliga. Quando chega a uma certa temperatura, aquece tanto que a lâmina estava colada lá no fio, ela encurva, aí deixa o fio sozinho, ó. Ela estava ligando aqui, aí ela aqueceu, ela desliga. Quando ela esfria, ela liga de novo. Quando ela aquece, ela desliga, ok? Bom, pessoal, então variação da densidade. Olha, sempre é importante a gente falar aqui em densidade, alguns livros nem falam, mas é bom a gente associar porque é muito comum, principalmente no dia a dia, no nosso dia a dia, e em concursos, em prova, usar a parte de densidade. Densidade é massa sobre volume. A gente sabe que se eu botar uma bola de ferro maciça no aquário, ela afunda, porque ela é mais densa, tá certo? A de isopor já fica em cima, então a densidade é a massa sobre o volume. Quem é mais denso, se eles têm o mesmo volume, os dois são duas bolas de mesmo volume, de mesmo tamanho, tudo, mesmo volume. Então, se elas têm o mesmo volume e uma afundou, é porque essa tem mais massa. Então, densidade é a massa dividido pelo volume, tá? Então, se quando eu aqueço uma bola, o volume aumenta, então a densidade diminui, né? A densidade diminui, porque a densidade é massa sobre volume. Observem, pessoal, que a densidade ela está aqui de um lado da igualdade, ó. O volume está do outro e está no denominador. A densidade está no numerador e o volume no denominador. Isso significa que são grandezas físicas inversamente proporcionais. Quando o volume aumenta, a densidade o quê? Diminui, tá certo? A massa de um corpo, quando eu aqueço, permanece a mesma. A massa não muda, tá? A massa permanece a mesma, ok? O que quando eu aqueço, aumenta o volume. Em função de aumentar o volume, ele fica menos denso, tá? Então, eu coloquei aqui, ó, variação da densidade com a temperatura. Sabe-se que com a variação da temperatura ocorre uma mudança no volume. Isso, o volume aumenta se aumentar a temperatura. Porém, não altera a sua massa. Isso. Mas se altera o volume, altera o quê? A densidade, porque a densidade depende da massa e do volume, é massa dividido pelo volume. Como a massa não se altera, quando eu aqueço, eu não estou botando mais átomo dentro de um cubo, de um aquário de ferro, né? Tá certo? Ou não estou botando molécula em outro objeto, então a massa permanece a mesma. Mas se o volume aumentou, porque se eu aquecer ele dilata, então a densidade diminui. Se eu pegar esse corpo e colocar no congelador, eu vou esfriar, ele vai diminuir o volume, vai se contrair, então ele vai ficar mais denso, ok? É muito bom sempre associar a densidade com os assuntos do nosso dia a dia, ok? Para cá. Vamos lá. Bom, aí eu só fiz uma explicação, mas isso aqui não precisa, até só para quem for fazer concurso mais avançado, é bem fácil. Densidade é massa sobre volume. O volume a gente viu que ele vai aumentar, de VO mais ΔV.
delta V é V ou alfa, delta teta, só a título de curiosidade, mas eu não vou cobrar essa equação aí no nosso dia a dia, só para deixar vocês aí, aqueles que um dia for precisar mais disso, ou quem já quer usar agora, ter um pouquinho mais aí de ideia do nosso desenvolvimento de equações aí envolvendo densidade em dilatação. Bom, agora vamos falar um pouco da dilatação no dia a dia. Bom, então, ó, aqui a gente está falando dilatação no geral, linear, superficial e volumétrica. Observe assim, ó, a gente até fez um exercício desse na linear, lembra? Os fios, eles sempre ficam um pouco encurvados. Por quê? Tá? Porque ele está aqui, ó, então em dia frio ele vai ficar menor, né? Então ele vai ficar mais reto. Aí ele pode ser que ele derrubasse, forçasse, pode provocar aí até mesmo esses postes aí se aproximar, tá certo? Então provocar um acidente. Então os fios, em função da variação de temperatura, quente ou dia frio, eles deixam ele um pouco arqueado aí, né? Forma um buchozinho, ok? Isso é devido à folga no cabo de alta tensão, é devido exatamente à dilatação, ok? A mesma coisa no dente, ó. A gente até falou na aula passada, eu coloquei o trilho, lembra que eu botei as fotos do trem? Tem lá nas nossas aulas aí no blog. Você tem o trem, os trilhos do trem, ele deixa uma distância entre um e outro, para quando aquecer de meio-dia, ele se dilata e eles não entortam, né? Podia descarrilhar o trem, tá certo? A mesma coisa, as quadras de esporte, elas são feitas quadrado e colocam, não deixam espaço, mas colocam uma espécie de uma tela de uma espumazinha, para quando meio-dia aquecer, ela ter aí como comprimir aquela esponja e ela não rachar. Se eu fizer uma quadra só com cimento, vai rachar tudo devido ao aquecimento, se ela estiver exposta a pegar muito calor, né? O dente usava muito uma substância, né? É uma liga composta por prata e mercúrio, tá? Era muito utilizada para fazer restaurações, obturações, né, em dente, uma vez que esse coeficiente de dilatação é muito próximo do dente. Por que tem que ser muito próximo do dente, pessoal? Porque se fosse um material qualquer e o dente dilatasse mais, ele dilatasse menos, ia soltar. Então tem que fazer essa mistura desse material que ele botou aí, ó, prata, mercúrio e estanho, para ficar bem próximo do coeficiente do nosso dente, do material do nosso dente, para que assim eles tenham um coeficiente bem próximo, já que cada material tem um coeficiente diferente. Então eles formam uma liga junta ali para obter um coeficiente do mesmo material do dente, para eles acompanharem a dilatação quase que igualmente, ok? Bom, então isso aí caiu mais em desuso, né? Em função do mercúrio, a gente sabe que é muito tóxico, né? E vamos fazer aqui um exercíciozinho aqui do dia a dia, né? Então vamos lá, umas perguntinhas, né? Quando você coloca água quente num copo de vidro comum, ele pode trincar ou até quebrar. Por quê? Bom, então olha só, eu tenho um copo aqui, ó, aí põe uma água quente aqui, 100 graus Celsius aqui dentro, o que é que acontece? O vidro, a gente sabe que ele não conduz bem o calor, a gente viu a parte de calor. O vidro não conduz bem o calor, então quando a gente coloca aqui, a parte interna vai ser mais aquecida do que a externa. Com o tempo vai passando, mas no início a parte interna é quem aquece mais. Então ela vai se dilatar mais. Quando ela vai se dilatar mais, ela vai quebrar, que ela não tem para onde ir, ok? Beleza? Então, como a parte aqui recebe o chá, o café quente, a água quente, vai estar em contato primeiro, vai ter um ΔT primeiro, um Δθ, a temperatura vai aumentar primeiro, vai dilatar primeiro, aí quebra, não tem para onde ir, quebra. Ok? É como uma calçada, racha. Aí como foi que eu botei aí, ó? Porque a parte que recebe o primeiro calor da água quente, né, dilata-se antes das outras do vidro que compõem o copo. Sem saber o porquê disso, algumas pessoas colocam uma colher de metal no copo, derrama água quente sobre a colher e consegue diminuir o impacto do aquecimento na determinada região do copo, ok? Então, a colher aí ele só usa uma maneira de não ir direto ao contato com um copo, né? E como a colher é um metal, ela aquece também mais rápido, né? Ela vai
condutibilidade térmica dela é maior, ela também leva um pouco do calor para toda ela e para toda a parte do copo, tentando diminuir esse efeito. Bom, mas tem um vidro aí especial, chamado Pirex, tá? Em que, ao acrescentar um elemento boro, aquele boro da tabela periódica, família boro, ocorre uma diminuição do coeficiente de dilatação linear, tornando praticamente indilatável. Então, se você pega um copo e esse copo for de Pirex, um vidro preparado, ele muda o coeficiente de dilatação do copo, do vidro que forma o copo. É um vidro Pirex, então ele tem um baixo coeficiente de dilatação, então ele não se dilata tanto. Então você põe água quente e ele não quebra, porque o material agora do vidro é outro e ele se dilata menos. Então se dilata menos não vai quebrar, ok? É chamado Pirex. Então vamos fazer aí. Sim, aí eu vou agora só fazer o exercíciozinho. Vamos lá. Só fechando isso que a gente acabou de falar, uns teóricos, que a gente faz um de cálculozinho também, para a gente treinar a parte de cálculo, né? No estudo dos materiais utilizados para a restauração de dentes, só um minutinho, para a restauração de dente, os cientistas pesquisam, entre outras características, o coeficiente de dilatação térmica, tá? Se utilizarmos um material de dilatação térmica inadequado, poderemos provocar sérias lesões ao dente, como um trinco ou até mesmo sua quebra. Neste caso, para que a restauração seja considerada ideal, o coeficiente de dilatação volumérica do material de restauração deverá ser. Então a gente acabou de ver. Se eu vou mexer no meu dente, eu vou botar um material que tem um coeficiente bem próximo a ele, para que o que ele aumentar, esse material também seguir esse mesmo aumento, ok? Então, tenho que ter um material que igual ao coeficiente de dilatação volumérica do dente, letra A, o mais próximo possível, certo? O mais próximo possível. Então, o material que eu vou ajeitar, contribuir no dente aí, tá? Vai ser exatamente isso, vai ser exatamente do mesmo material, porque eles vão sofrer a mesma variação de temperatura, o dente ele está dentro de você está com a mesma temperatura, então o que temos que tomar cuidado é o coeficiente de dilatação deles tem que ser o mais próximo possível. Outra questãozinha aqui, a gente também já falou, mas vamos lá, a gente também já fez alguns exercícios, né, na aula linear e na aula superficial. Em certo instante, um termômetro de mercúrio com paredes de vidro, que se encontra a temperatura ambiente, é imerso em um vaso que contém água a 100 graus Celsius. Então ele pegou um termômetro de mercúrio, aquele termômetro que tem aquele líquidozinho vermelho, o mercúrio é um metal, tá? O mercúrio é um metal, mas a temperatura ambiente ele é líquido, é o único metal que é líquido, o ferro, o cobre, né? O alumínio são todos sólidos, e o mercúrio é um metal, ele pertence lá naquela família dos metais lá, naquela família B, tá? E ele é o único metal que é líquido na temperatura ambiente. Se eu baixar a temperatura, ele fica sólido. Se eu aquecer demais, ele vai para gasoso, ok? Então vamos lá. Em certo instante, um termômetro de mercúrio com parede de vidro, né, que se encontrava a temperatura ambiente, é imerso num vaso contendo água a 100 graus Celsius. Observa-se que, no início, o nível da coluna de mercúrio cai um pouco e depois se eleva muito acima do nível inicial. Qual das alternativas apresenta a explicação correta para este fato? Então, vai para cá, para cá, para cá. Bom, pessoal, o que é que acontece aí? Você tem lá um termômetro, e esse termômetro ele é de vidro, e tem um mercúrio de vidro transparente, para você ver o mercúrio subindo, 36, 37, 38. E quando eu coloco o mercúrio no corpo, se você está com 39 graus de febre, quando você tira o termômetro, você aqueceu ele, ΔT, né? Então o mercúrio se dilata, o líquido se dilata, a próxima aula a gente vai ver a dilatação do líquido, então ele se dilata e vai lá para 38, dizendo que você está com febre, ok? Que seu corpo aumentou sua temperatura para combater alguma bactéria, algum vírus, alguma coisa errada tem dentro de você. Então,
o corpo responde aumentando a temperatura para aumentar a reação química do seu corpo, né? Porque quando eu aumento a temperatura, eu aumento a reação química, ela passa a ser mais rápida. Então o corpo, sabendo que você está com algo errado, ele aumenta a temperatura para você ter um metabolismo mais rápido para combater essa substância. E você, então, essa bactéria, esse vírus, é algum corte, alguma inflamação. Então, seu corpo responde, é como se fosse o remédio que ele podia dar, aumentar a temperatura para seu corpo trabalhar mais e curar aquilo, ok? Então, a febre não é uma doença, é um aumento de temperatura espontâneo do seu corpo para, se você ter mais reações, liberar mais energia para seu corpo combater algo que está errado, ok? É um aviso para você procurar saber qual é o motivo da sua doença. Então, turma, o que é que acontece? Que nós estávamos vendo ali na questão. Eu estava com o termômetro aqui e botei ele na água quente. Na hora que eu botei ele em água quente, o mercúrio vai aumentar e vai botar lá a temperatura lá em cima, tá? Só que acontece o seguinte, quando eu coloco o termômetro na água quente, quem entra primeiro em contato com a água quente é o vidro. O mercúrio está dentro do vidro, dentro do termômetro. Então, de início, quem vai receber aquele calor da água lá a 100 graus Celsius, é o material que forma o termômetro, nesse caso é o vidro. Então o vidro ele vai dilatar, só que o vidro ele é um isolante térmico, ele dificulta esse calor chegar ao termômetro, não é instantâneo, com o passar do tempo chega. Mas o vidro ele é um isolante térmico, então o calor passa mais devagar. Então o vidro vai se dilatar. Se o vidro entrou em contato e aqueceu o termômetro, ele vai se dilatar. Se ele vai se dilatar, a coluna do mercúrio vai diminuir, vai baixar, porque o vidro aumentou, ele baixa. Mas com o passar do tempo, essa água lá no copo, essa alta temperatura, chega no mercúrio. Aí o mercúrio vai e se dilata mais, que é um líquido, se dilata mais que o sólido. Vai para cá, para cá, para cá, entenderam? Então, quando eu coloco o termômetro, que é o vidro e o mercúrio dentro, quando eu coloco o termômetro dentro da água quente, só quem vai entrar primeiro em contato é o vidro, então ele vai aquecer, aí o termômetro baixa. Mas com o passar do tempo, esse calor chega no termômetro, né? Então o líquido, ou chega no termômetro, chega no mercúrio que compõe o termômetro, que está lá formando o termômetro, e esse líquido começa a se dilatar. Então o que é que vai acontecer? Qual vai ser a resposta? Voltando lá para a questão. Vamos ler novamente a questão, só para você fechar isso, que eu expliquei rapidamente. Em um certo instante, um termômetro de mercúrio com parede de vidro, que se encontrava a temperatura ambiente, é imerso em um vaso que contém água a 100 graus Celsius. Então, ele mergulhou esse termômetro num vaso, num copo com água quente. No início, o nível da coluna de mercúrio cai. Por quê? Porque só o vidro se dilatou e aumentou o vidro, ele vai mais para baixo, né? Normal. E depois se eleva muito acima. Aí chega, com o tempo, o calor se propaga ali, chega no mercúrio e ele se dilata. Então, a resposta, vamos ver a letra A. A dilatação do vidro das paredes do termômetro se inicia antes da dilatação do mercúrio. Isso, a dilatação do vidro, né, que forma se inicia antes da dilatação do mercúrio, correto. Então, o vidro se inicia primeiro, então ele aumenta, o mercúrio não percebeu ainda aquela temperatura, cai, né, vai ficar menor, porque vai ocupar o volume do vidro aumentou, que forma o termômetro. Aí depois, quando ele aquecer, ele sobe. Então, letra A, ok? Muito bem. Letra A, tá aí. Colocamos aí para vocês observarem aí direitinho. Uma técnica para cortar garrafas de vidro consiste nos seguintes passos. Enche a garrafa com água até o local onde você quer cortar o vidro. Você quer ter uma garrafa lá e quer tirar o bico da garrafa de vidro. Então você enche a água até onde você quer cortar, né? A parte do bico deixa sem água. Amarra um barbante embebido em álcool, né? Coloca fogo no barbante. Feito isso, após alguns segundos, a garrafa se partirá exatamente onde tinha a água, ok? Não faça isso em casa, beleza? Então você enche a garrafa de vidro, coloca a água até onde você quer cortar e deixa o bico e aquela parte só de ar. Aí coloca um cordão no nível da água, coloca um álcool e risca o fósforo. Então vai formar o calor e o calor vai quebrar, vai trincar a garrafa exatamente naquele pedaço, ok?
Aí você vai ter a garrafa ali. O que é que acontece? Sabendo que a água absorve grande quantidade, sabendo que a água absorve grande parte do calor, o corte ocorre quando a parte que contém a água se... Então o que é que acontece, pessoal? A água, ela não vai permitir que o vidro que está com ela se aqueça tanto. Mas a parte de cima do vidro que está só o ar, ele vai se dilatar bem mais. Aí ele vai se dilatar, porque não tem a água para esfriar ele, né? Esfriar entre aspas. Então ele vai torar, porque dilatou muito. Então o que é que acontece? A água absorve parte do calor, o corte ocorre porque a parte que contém água se dilata menos, né? Tá certo? Então, a letra A, dilata enquanto a parte sem água se contrai. Não, a parte sem água vai se dilatar mais ainda. A parte que contém água dilata mais. Não, se ela dilatasse mais, quebrava a parte que tinha água. Letra E, a parte que contém água dilata menos que a parte sem água. Correto. A parte que contém água vai dilatar menos, a parte sem água vai dilatar mais e quebra, ok? Contrair eu nem li porque eu estou aquecendo, eu não estou esfriando. Beleza? Bom, pessoal, faltou um exercício aí de cálculo, né? Eu vou fazer aí rapidinho para a gente encerrar nossa aula, que eu já estava aqui. Um tanque de gasolina de um carro com capacidade de 60 litros, volume inicial 60 litros, é completamente cheio a 10 graus Celsius e o carro é deixado no estacionamento onde a temperatura vai para 30, então aumentou a temperatura, o carro ficou no sol. Sendo o coeficiente de dilatação volumétrica da gasolina igual a 1,1 vezes 10 a menos 3, aqui é a unidade que a gente já falou para vocês, né? Graus Celsius a menos 1, e considerando desprezível a variação do volume do tanque de gasolina, a quantidade de gasolina derramada então ele encheu um tanque de manhã, deixou esse carro no sol, a gasolina vai dilatar, tá certo? Então, como é que eu calculo o que aumentou? A fórmula, né? O que aumentou. ΔV é quem? VO, o VI, né? O volume inicial, vezes o coeficiente, vezes ΔT. A gente viu a fórmula. ΔT é a final menos a inicial. Então, o que dilatou vai ser o volume inicial, VI ou VO, 60. O coeficiente, ele deu 1,1 vezes 10 a menos 3, elevado a menos 3, perdão. Desceu aqui, né? E a final é 30, a inicial é 10. Então, quando vocês fizerem essas continhas aqui, é bom vocês treinarem, pergunta no WhatsApp, pergunta a gente no grupo, pergunta a um amigo em casa, a um irmão, alguém, um vizinho, ou ao professor de matemática, tira essa duvidazinha, a gente já fez aqui em outras oportunidades, e vai dar 1,3 litros a mais, né? Que derramaria. Então, pessoal, isso aí foi de quanto aumentou. Então, de quanto derramou um tanque de gasolina que eu botei, ΔV, é só achar a dilatação. É o volume inicial, VI ou VO, o coeficiente volumétrico, que ele já deu o volumétrico, se ele tivesse dado linear, eu multiplicar por 3, e o ΔT, a variação aí de temperatura, ΔT, o Δθ, é a final 30 menos a inicial, 10, ok? Só aplicação de fórmula, beleza? Então, nós vamos... ficando por aqui, só lembrando, pessoal, rapidinho, ó, que nós temos aí, ó, nosso canal aí, ó, com mais de 1000 aulas, tá certo? Mais de 1000 aulas aí para vocês, beleza? Todas as matérias, quem já quiser estudando aí, vai lá, ok? Porque nós temos aí todas as matérias. E o meu zap que vocês têm, 998200967, né, para pegar o material, beleza? Ou vai lá no Facebook Luiz Carlos Noronha, tem algumas aulas lá, mas no blog são mais de 1000 aulas. Mas você pedindo pelo zap, o zap do professor é bem conhecido, eu mando um cartão, você recebe o meu cartão digital, você clica nas aulas e já cai direto nas aulas, ok? Mas se quiser ir lá no blog, vai lá no blog, coloca na versão Weber e do lado direito, em cima do meu blog, vai ter 2 canais de aulas com redação, matemática, física, biologia, todas as disciplinas com alguns dos melhores professores aí de Natal para vocês, ok? Então, são aulas aí para Enem, para concurso, matemática básica, matemática do ensino médio, redação, a parte de química, ok? Aulas minhas com outros professores também. Então, vão lá no nosso blog aí do professor Luiz Carlos Noronha, ok? Vou encerrar aqui nossa aula, até o próximo encontro. Todos os domingos, ó, às 10 horas tem aula ao vivo aí no meu Facebook, viu? Quem vai fazer aí Enem, concurso, ó,
às 10 horas da manhã, aula para vocês, ok? Um grande abraço, fica com Deus, viu? Um abração aí do professor Luiz Carlos Noronha.